Entra tudo
Amém. Assim podemos declarar: salva-nos, Senhor. Hosana, o nosso Salvador virá buscar a tua igreja, o teu povo. Amém. Que bom estarmos reunidos como igreja, como povo de Deus, juntamente aqui na Igreja Ebenezer. Você que também nos acompanha pela internet, e podemos juntos adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O nosso pastor Wagner não está presente nessa noite, pois está ministrando em outra igreja, a qual foi convidado, né? E estamos aqui juntamente para dar continuidade àquilo que Deus tem feito nesta igreja e fará nesta noite na nossa vida, em nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe comigo na projeção a palavra de Deus que se encontra em Salmos capítulo 84, versículo de 8 a 12. Vamos declarar com muita fé e com muito fervor esses versículos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ouve a minha oração ao Senhor. Leia comigo: Deus dos exércitos, escuta-me. Vamos lá? Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha o Deus que é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Salmos 84, versículos de 8 a 12. Quero orar com vocês antes de continuar a nossa adoração, né, juntamente com o nosso ministério de louvor, com esse time abençoado. Quero colocar esse momento que estamos aqui, agradecer a Deus pela sua vida que está aqui presente. Amém? Abaixe sua cabeça e oremos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, acabamos de ler aqui, Senhor, ouve a minha oração e o nosso clamor nessa noite, Senhor. Pois assim como o salmista diz, Senhor, prefiro estar um dia em tua casa do que 1000 em outros lugares. Ó, como é bom e precioso é que os irmãos vivam em união, Senhor, em adoração, Senhor, em entrega total a ti, Senhor. Ó Senhor, te louvamos. Receba, Senhor, nosso louvor. Ouça o clamor da tua igreja, a adoração do teu povo que aqui se reúne. Daqueles que estão, Senhor, nos seus lares, por algum motivo não puderam estar aqui presente, ó Deus. Mas, Senhor, que esteja também nos lares, recebendo, Senhor, de todo o coração, entregamos a ti a nossa adoração. Cada louvor, Senhor, cada canção chega diante do teu altar, Senhor, como um cheiro suave, ó Pai. Pois, Senhor, não é esse momento, mas é a nossa vida de entrega e adoração a ti. Só estamos, Senhor, potencializando aquilo que temos vivido dia após dia, em adoração a ti, Senhor. Adorando junto com os meus irmãos aqui nessa noite. Por isso, diante de ti, Senhor, venho suplicar, receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Como é bom nós estarmos na presença de Deus. Vamos nos colocar de pé e louvar o nome do Senhor. Só o nome do Senhor deve ser exaltado nessa noite.
ser, com tudo que sou, Senhor, sempre te adorar. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás, porque Ele és invencível, inigualável, não há outro igual a ti, Senhor. Para sempre, sempre, sempre tu reinarás. Teu é o reino, tu és a glória, acima de todo nome está. Declara, igreja, poderoso esse nome, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Não tem nome mais poderoso que o nome de Jesus. Senhor, nosso Deus não é para se comparar com nenhum outro Deus. Ele é o único Deus que é fiel, que é bondoso, que tem poder para salvar. Ele é o único Deus que morreu pela tua vida e por a minha vida, que venceu a morte, ressuscitou e vai voltar. Glória a Deus.
a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus.
É esse Deus que clamamos. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, vem sobre cada circunstância. E nesse momento é um momento que queremos interceder. E gostaria de chamar aqui o pastor Bruno, que estará conduzindo a igreja em oração ao nosso Deus. E você vai colocar diante desse Deus a qual clamamos a sua situação, o seu pedido, o seu problema, o seu temor, a sua aflição. Que você possa descansar no Senhor nessa noite, porque Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de esperança. Amém? Obrigado, pastor. Graça e paz, querido. Nesse momento que nós estaremos orando, quero solicitar você para se lembrar daquelas pessoas que precisam de nossas orações. Nós estamos vivendo em um tempo em que o mundo tem sido muito cruel. Muitas doenças, nós temos percebido que muitas pessoas têm sofrido. Também nesse período pós-pandemia, muita gente com problemas emocionais. Nós precisamos nos lembrar também dos nossos idosos, dos nossos enfermos. Então, eu tenho certeza que no teu coração, na tua mente nesse momento, há alguém que precisa das suas orações. Tem muitas pessoas lá fora que não acreditam em Deus e nem acreditam que depois do sacrifício de Jesus nós podemos fechar os nossos olhos e falar diretamente com o Senhor Jesus. Mas nós cremos, e crer nisso é um poder muito forte. Por isso, quando você fechar os teus olhos agora e você estiver orando ao Senhor, não se esqueça, o Senhor está te ouvindo. Amém? Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos aqui agora, porque nós cremos que o Senhor nos escuta. Sabemos que não somos perfeitos, nós temos os nossos pecados. Por isso muitas vezes o nosso coração se constrange diante da tua presença. Clamamos ao Senhor para que essa misericórdia que é derramada sobre nós, que nos dá a certeza de que temos o Senhor em nosso coração, também seja derramado sobre outros. Na nossa mente, no nosso coração agora vem alguns nomes. Por isso, primeiramente, Pai, antes da cura emocional, da cura física, nós clamamos que o teu Espírito alcance essas pessoas, para que haja salvação, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que essa cura sim tem repercussões eternas. Nós sabemos, Deus, que muitas vezes, com tantas coisas que passamos durante a semana, tantas vozes que nós escutamos, nós temos certa dificuldade de ouvir a tua vontade. Por isso, nesse momento, Pai, nós elevamos a nossa voz, a voz do nosso coração, o nosso pensamento ao Senhor, pedindo por aqueles, ó Deus, que por algum motivo estão passando por necessidade, seja financeira, seja necessidade de saúde. Deus, em muitas dessas situações não há nada que nós podemos fazer. Às vezes é falta de recurso financeiro, às vezes é uma questão de saúde emocional, mas nós cremos no Senhor, e nós cremos que o Senhor tem poder para curar cada uma dessas pessoas. O Senhor tem poder para solucionar cada um desses problemas, principalmente aquele problema que nada podemos fazer, que é a condenação do pecado. Nós sabemos que somente Cristo pode resolver esse problema. Por isso nós clamamos pela vida e pela alma de cada uma dessas pessoas que estão sendo lembradas neste momento. Senhor Jesus, nós sabemos também que existem muitas polêmicas no nosso país. Preciso lembrar, Deus, das polêmicas, como por exemplo do aborto, que tem sido muito recente nesse tempo. Por isso, nesse momento, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja visitando aquela criança, o coração daquela mãe, que eles possam encontrar o Senhor. Quero pedir também pelo nosso país, ó Deus. Nós sabemos que é tempo de política, e por isso clamamos ao Senhor, para que o Senhor coloque, Pai, consciência no nosso povo, a partir daqueles, Pai, que são a Tua igreja, para que haja o voto consciente. E Deus, nós sabemos que o Senhor controla absurdamente todas as coisas, acima do que nós podemos compreender. Por isso clamamos ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Também queremos pedir, Senhor Jesus, pela nossa igreja, a
começar, Pai, pela igreja do Senhor na face da terra, para que nós nunca nos esqueçamos de cumprir a Tua missão, ó Pai, porque sabemos que é a razão de existirmos. Por isso, Deus, nunca permita que desistamos de pregar o Teu Evangelho como igreja, onde estivermos. Clamo por esta igreja, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos, pelos nossos adultos, pelos líderes de comunhão, ó Deus, pelo Ministério de Serviço, Missões, Ministério de Jovens, o Ministério da Portaria, o Ministério de Louvor, ó Deus, o pessoal da cozinha, Pai, os irmãos que são recebidos, cada um que está aqui, aqueles que nos escutam, Pai, pela internet. Senhor Jesus, para tudo isso, Pai, o Senhor é a única solução. Estamos aqui porque o Senhor é o nosso alvo. Por isso nós cremos que o Senhor nos escuta. Estaremos em culto, Pai, continuaremos em culto. Então eu peço ao Teu Espírito que continue aqui no meio de nós, porque a Tua palavra nos ensina a crer nisso. E queremos, Pai, prestar esse culto ao Senhor, continuar prestando esse culto ao Senhor como uma adoração. Então não nos permita, Deus, lá de casa ou aqui no templo, olhar para esse momento como um momento de assistir alguma coisa, mas nós estamos aqui prestando culto ao Senhor. Nos ajude, Deus, assim como nesse momento, em toda a nossa vida, desde quando acordamos, a nos lembrar de que nós estamos sempre prestando culto ao Senhor. Nos ajude com isso, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus nós oramos, amém. Nesse momento é um momento que temos para dedicar os nossos dízimos e oferta. Você que está nos acompanhando também pode estar vendo a maneira que você pode contribuir para os trabalhos sociais da nossa igreja, para o sustento dos missionários, sustento desta igreja. Nós contamos com cada um de vocês e queremos entoar essa canção. Grande é o Senhor e muito digno do nosso louvor. Que nos ajuda contra o inimigo.
isso diante dele nos queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos orar? Senhor Jesus, que o seu nome seja engrandecido, que os louvores, a adoração que foi entoada aqui, chegue até o Senhor, que a nossa vida de adoração seja do seu agrado, Pai. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado. Nosso sustento vem do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem olhado por nós, Pai. Obrigado por essa igreja, por cada música que cantamos aqui e podemos nos sentir fortificados na fé e porque podemos entregar o melhor ao Senhor, Pai. Graças te damos por todas essas coisas e que o Senhor se alegre das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Viemos engrandecer a esse Deus? Amém? Pois Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus poderoso. Amados, antes de trazer uma reflexão, gostaria de dar um aviso que no mês de julho nós teremos a EBD. A Natália do Ministério Infantil, o líder, pediu para solicitar aos irmãos que queiram participar, ajudar o ministério nesse período de EBD, que você a procure no final. Será realizado no dia 30/7, né, a nossa EBD. EBF, desculpa, EBF. E está lá, hashtag partiu obra. Ela colocou aqui para mim colocar isso. Então procure a Natália, você que pode ajudar o Ministério Infantil nesse período de EBF que teremos aí no mês de julho. Amém? Amém? Não me deixe só, amados, me ajude aí. Vamos juntos nessa noite meditar naquilo que Deus tem para falar com cada um de nós. Diga ao seu irmão que está aí do seu lado: você está preparado? Nós, como cristãos, devemos estar preparados a todo tempo, não é verdade? Pois andamos na presença do Senhor dia após dia, né? Não devemos pensar como alguns pensam: vou entrar na presença de Deus, porque nós já estamos na presença de Deus. A partir do momento que recebemos a Cristo, já estamos com Ele. Assim como eu já disse aqui
Elias vai dizer, o Deus em cuja presença estou, como lemos em Gênesis, Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Nós como cristãos estamos na presença de Deus. Não vamos entrar em espírito de oração, nós já vivemos em espírito de oração, amém? Essa é uma prática do cristão. E nós temos sido desafiados por uma palavra que é viva, por uma palavra que nos molda. E o texto que nós iremos tratar nessa noite, ele vai trazer esse confronto conosco, com cada um de nós. Porque nós temos visto um evangelho muito banalizado, um cristianismo que não é realmente aquilo que deveríamos viver. Um povo que se dizem que vão à igreja, mas no decorrer da semana não é bem um povo cristão. Igrejas lotadas de pessoas que estão buscando mestres para si, mas que têm esquecido do verdadeiro mestre, do verdadeiro ensino. O cristão, ele deve viver e praticar aquilo que Jesus ensinou. E não devemos olhar para as circunstâncias que nos cercam, que nos rodeiam, que às vezes parece ser sem esperança. Mas o Deus a qual servimos é um Deus que nos traz paz e esperança, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Que diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Abaixe sua cabeça, quero orar com vocês. Senhor meu Deus e eterno Pai, acabamos de ler, Senhor, um trecho da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar em cada coração, possa mostrar aquilo, Senhor, que não vai ao Teu encontro, não está de acordo com a Tua palavra e o Teu propósito. Que o Senhor possa sondar nesta noite os nossos corações, e essa palavra possa gerar em nós mudança, transformações, para que sejamos a cada dia, Senhor, semelhantes a Ti, que possamos refletir a Ti, ó Deus, aonde estivermos, em cada momento onde estiver vivenciando, ó Deus, possamos mostrar a Tua glória, a Tua bondade, o Teu amor, quem Tu és, em nome de Jesus, amém, amém. Para que possamos entender o que Jesus Cristo vai fazer nesse momento, quando Ele está em Jerusalém e Ele toma essa atitude de virar as mesas dos cambistas, daqueles homens que estavam vendendo os animais para serem sacrificados. Nós precisamos fazer um panorama bíblico do Antigo Testamento, e você que não tem vindo na EBD, nós temos uma aula ou uma classe específica para isso. Então eu deixo aí a deixa para você participar. Nós temos tratado aí sobre o panorama do Antigo Testamento, e o que Jesus Cristo está fazendo aqui é algo que precisamos entender o porquê Jesus Cristo tomou essa atitude. Porque nós vamos ver que desde o princípio,
Quando Adão e Eva foram criados, não havia um lugar específico para encontrar com Deus. Nós lemos em Gênesis que todos os dias o Senhor se apresentava diante deles no jardim do Éden. Não era um local específico, como nós vamos ver que no decorrer da história, com os patriarcas, por exemplo, Abraão edificava altares em diversas cidades para ter um encontro com Deus ou para se relacionar com Deus. Nós vamos ver no decorrer da história, durante o êxodo, o povo torna-se uma nação. E aí Deus ordena a Moisés que construísse um tabernáculo, onde a presença de Deus estaria presente no meio do povo. E aonde o povo levaria os seus sacrifícios, as suas ofertas. E aí nós vemos a pessoa dos sumos sacerdotes, dos levitas, homens preparados, separados por Deus para levar diante do tabernáculo os sacrifícios que o povo levava. Nós vemos que na transição do tabernáculo para o templo, nos períodos dos reis, quando a habitação permanente de Deus teve um lugar em Israel, quando a conquista das terras estavam todas completa. E aí Salomão edifica um templo, aonde Deus estava presente. Então nós vemos que no decorrer da história, holocausto, templo, altares foram edificados, aonde Deus se manifestava, onde Deus mostrava o seu poder, aonde Deus se relacionava com o seu povo. Mas para que isso fosse feito, havia maneiras, processos que deveriam ser cumpridos para que verdadeiramente fossem feitos os sacrifícios, os holocaustos, a adoração feita ao nosso Deus. 1 Reis 6:1 vai dizer que 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo. Podemos observar que tanto no altar e tanto no templo, tudo era feito com excelência e com o propósito de entregar o melhor a Deus. Entregar o melhor a Deus. Quando olhamos para Gênesis, vemos Caim e Abel. Lemos em Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 7, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Porém Abel, ele trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ele trouxe o primeiro, ele trouxe o seu melhor. Nós vamos ver Abraão edificando altares em diversos lugares. E Deus se agradava dos seus holocaustos. Mas Deus fez com ele uma prova em qual ele deveria sacrificar o teu filho no altar. Ele entregaria o seu melhor, seu filho. E nós vemos Abraão edificar esse altar, mas Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Nós vamos ver no decorrer da história que o povo levava o animal para ser sacrificado, entregava ao sacerdote, aos levitas, quando o povo estava diante do tabernáculo. Porém a gente lê em Deuteronômio 14, que diz assim: separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente, coma o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação no seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali por o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata, e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem, bois, novilhos, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, nosso Deus.
Então nós vemos que tanto Abraão quanto os sacerdotes, eles separaram o seu melhor, assim como Abel separou o seu melhor. E nós estamos vendo que o Senhor ensina ao povo que se fosse longe o lugar onde que deveria oferecer o sacrifício, ele poderia do seu próprio rebanho vender e com esse recurso ir até o local onde deveria ser sacrificado, comprar um novilho, uma pomba, enfim, algo que ele poderia juntamente com a sua família colocar diante do Senhor, oferecer. Entendendo tudo isso, amados, o propósito de Deus, tanto no Antigo Testamento, ensinando ao povo a adorar ao Senhor, a oferecer o melhor ao Senhor. Quando a gente começa a analisar, por exemplo, o tabernáculo, a maneira que era feita, tudo com excelência, amados. Era ouro, prata, bronze, as madeiras que eram feitas, eram coisas das melhores, o tecido, e tudo aquilo tem um significado, uma simbologia. Mas nós vamos ver e percebemos nas Escrituras que tudo era feito do melhor. Porque era feito para quem? Para Deus, amém? Era feito para Deus. A oferta de cereal que nós lemos lá em Levítico, a oferta da comunhão, a oferta pelo pecado, as ofertas que era colocado diante do Senhor eram o melhor que o povo tinha a oferecer ao nosso Deus, o provedor. O povo se lembrava disso. Mas você vai lembrar muito bem comigo no decorrer da história os problemas que o povo tinha de continuar obedecendo a Deus. O povo ficou no deserto 40 anos porque ele realmente tinha um problema de obedecer a Deus. Nós vamos ver no período dos reis que o povo já estabelecido, uma nação forte, o templo construído, o povo se esquece do seu Deus. As ofertas não eram mais feitas com excelência como eram feitas antigamente. E aí eu devo concordar com muitos irmãos, e com todo respeito eu digo isso, os irmãos mais antigos da nossa igreja, que o evangelho que muitas igrejas têm pronunciado e pregado aí fora é uma teologia liberal, que tudo pode, tudo é permitido, que não existe regra e nem obediência, tudo em nome de um amor e um falso amor, porque o amor verdadeiro, ele teve um alto preço que foi pago lá na cruz. E esse amor verdadeiro, que arremete a Cristo Jesus, ele nos ensina como viver neste mundo. E o que temos visto diante de várias igrejas, sendo elas batistas ou não, neopentecostal, pentecostais, enfim, são pessoas que têm cultuado a Deus no domingo, com a Bíblia debaixo do braço, dá glória a Deus e aleluia, fala até em línguas, mas durante a semana não dá um testemunho de quem é o seu Deus. E aí eu pergunto, que oferta temos trazido diante do Senhor? Que tipo de adoradores somos? O que esperamos que o Senhor receba com uma vida que realmente não condiz com as Escrituras? Deixando o mundo influenciar os nossos pensamentos, e quando Paulo vai dizer, irmãos, devemos ter uma mudança em nossos pensamentos, pense nas coisas do alto, nas coisas de Deus. O mundo, o inimigo das nossas almas, ele tem contaminado tudo à nossa volta. Quando vemos que Deus vai dizer que o mundo é do maligno,
é esses sistemas que nós temos vistos, amados. Essa semana eu estava assistindo um filme com a minha família, que eu fui no cinema, e era um filme que eu sempre gostei, Jurassic Park, saiu o último agora, mas eu não me lembro de ter visto uma ideologia aí, e nós temos que ter cuidado com isso, porque agora tudo ofende, né? Mas é uma coisa que contradiz a palavra de Deus. Assim como no filme do Toy Story, que vai sair agora, o Buzz Lightyear, que tem um beijo de duas pessoas de sexos iguais. Assim como também no Jurassic Park. Então, assim, são coisas que a gente tem visto e que a igreja não tem se posicionado. Porque o que Deus nos ensina é que Deus criou homem e mulher. Pronto, final e acabou. E aí quando a gente vê a igreja, e eu estou dizendo aqui que não sou contra, não é barrar, jamais. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Vinde a mim como estais. Mas não vai permanecer. Há uma transformação de vida, há uma mudança de mente. Rogo-vos, pois, irmãos, que experimentei a boa vontade de Deus, que tenha, Romanos 12, que tenham e experimentem a boa vontade, aquilo que Deus tem para nós como propósito de vida. E entendendo toda essa simbologia, todo esse processo, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, o templo, a dedicação do templo, o Senhor aparece a Salomão e fala que ali ele colocaria o seu nome, que todas as pessoas, os povos, iriam ali adorar ao Senhor. Mas mesmo assim o povo se esquece, quebra a berite, ou seja, a aliança que Deus fez com o povo. E aí Deus começa a usar profetas para falar da vinda do Messias, que traria uma nova aliança, conforme lemos Jeremias 31, que diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os teus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhe perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais do seu pecado. Nós vamos ver que apesar do povo ter se afastado de Deus, de apesar o reino estar destruído, o templo está destruído, porque o povo desobedeceu ao Senhor, vocês sabem, e eles foram levados cativos para a Babilônia e para a Síria. Um povo que esqueceram de viver a palavra de Deus. Um povo em 2022 que tem esquecido de viver a palavra de Deus. Nós somos chamados, amados, para ser luz do mundo. E não para que o mundo possa conduzir a nossa vida, a nossa maneira de entender o que é família, o que é igreja, o que é servir a Deus. Nós temos que lutar contra esse sistema, contra essas maneiras que as pessoas que estão à nossa volta tentam nos conduzir, querendo que aceitemos tudo, e não é bem assim. A promessa da nova aliança, ele vai trazer salvação para todos, para os gentios, e o interessante é que o profeta Joel vai dizer que naqueles dias derramarei do meu espírito. Naqueles dias, quando o Filho de Deus, o Messias, vier.
Diz assim Joel 2:28: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens na fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venham o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Os profetas começaram a anunciar que viria um Messias, aquele a qual salvaria o povo, a qual traria uma esperança para o povo que estava perdido, cativo, preso, para o templo que estava derrubado, mas que não seria edificado um templo de pedra, mas que seria eu e você, onde o Espírito de Deus habitaria dentro de nós. É essa mensagem que Jesus Cristo começa a trazer. E aqui quero começar a minha mensagem dizendo que o sacrifício de Cristo é definitivo, pois é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e oferta pelo pecado não te agradasse. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso é Jesus Cristo dizendo. Ele se entregou por cada um de nós. João Batista vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não será mais necessário sacrificar animais para que Deus nos perdoe, porque Cristo já se entregou na cruz por cada um de nós, pelo meu e pelo teu pecado, amém? Agora nós somos o templo de Deus. Por mais que Herodes tenha erguido o templo, aonde nós vemos no contexto em que Jesus Cristo está, o templo está lá erguido, os fariseus, um grupo religioso, os fariseus, os saduceus, enfim, os líderes religiosos estão ali mantendo um padrão religioso, mas que suas ofertas não estavam agradando mais a Deus. A sua aparência era de um verdadeiro filho de Deus, mas as suas atitudes estavam longe de agradar a Deus. E nós vamos ver esse Messias que nasce e começa a pregar o evangelho de arrepende-se, o evangelho de amor, e ensinando que o maior mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Um Deus que se manifestou, veio a este mundo como homem. Sim, enfrentou todos os problemas como nós temos enfrentado, e todos eles ele venceu. Ele foi levado ao deserto, como lemos lá em Mateus. Foi tentado pelo diabo, mas ele venceu. Ele venceu pensando em mim e em você, porque ele é o Cordeiro de Deus. Paulo vai dizer, abra comigo em 1 Coríntios 3,16. Está aí na projeção. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Veja bem, nós vemos Jesus Cristo tomar uma atitude em Mateus 21, como lemos como texto base, que Jesus, ele derrubou os cambistas que estavam ali, as mesas, não porque era ilícito, porque nós lemos em Deuteronômio que eles podiam vender os animais que seriam oferecidos. Sim, poderiam, mas o povo estava relaxadamente fazendo as coisas de Deus de maneira qualquer. Quando ele ensina que eu deveria vender o meu melhor animal, pegar a prata para que eu pudesse comprar lá em Jerusalém um animal para oferecer, não estava sendo mais assim. Estava sendo de qualquer maneira. E quando olho para 2022, hoje nos dias da igreja, o que temos oferecido a Deus, muitas vezes tem sido de qualquer maneira. Se somos o templo de Deus e Ele habita em nós, pergunte para você mesmo:
que você tem dado para o Senhor? Porque como estudamos e como lemos que o povo sempre dava o seu melhor. No tabernáculo Deus pedia o sacrifício do melhor. No templo os sacerdotes ofereciam o melhor. Porque eu e você não temos que servir o melhor ao nosso Deus, sabendo que Ele habita em nós, como lemos em 1 Coríntios 3,16, ou no 1 Coríntios 6,19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Pedro vai ensinar que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não precisamos mais de ninguém para intermediar, porque Deus colocou sobre nós esse sacerdócio real. O povo escolhido somos eu e você, para anunciar as grandezas de Deus, mas não de qualquer maneira, amados, não de qualquer maneira. Pedro vai dizer: viva entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês têm praticado e glorifique a Deus. O que você tem ofertado e como tem ofertado o verdadeiro evangelho, o verdadeiro nascer de novo, como lemos em João 3. O verdadeiro cristão mostra uma conversão de vida. O verdadeiro cristão busca oferecer uma vida consagrada a Deus. Tem uma mudança de vida, uma vida de santificação, uma vida com propósito. Sim, uma vida que agrade a Deus. Porque Paulo vai dizer que eles murravam o seu corpo para fazer a vontade do Espírito e não da carne. E muitas vezes nós temos cedido às nossas paixões mundanas, os nossos desejos mundanos, porque a vontade de Deus é que a gente tenha o temor do Senhor Jesus Cristo e possa viver em intimidade e adoração com Deus. Romanos 8 vai dizer: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus os fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o Espírito de Deus deseja as coisas que são do alto, amados. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Que, aliás, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Você tem vivido paz? Alegria? Justiça no mundo injusto? Porque se não estamos vivendo isso, é porque falta algo em nós. Se o reino de Deus é paz, justiça e alegria, e aliás, quando Paulo vai dizer em Efésios: enchei-vos do Espírito e não de vinho, porque o vinho deixa alegre, mas por que devemos nos encher do Espírito? Porque o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e nos leva a ter a alegria de estar na presença de Deus, mesmo mediante as circunstâncias que o mundo nos coloca. Porém, Cristo, Ele se revolta, ou Ele toma essa atitude, porque a adoração que o povo tem exercido não é a adoração que realmente tem encontrado a Deus. E a minha pergunta é: a sua adoração, ela é sincera, é de coração, ela é contínua, ou ela só é no domingo ou anualmente, como o povo fazia, que ia nas festas
em Jerusalém. Porque Jesus Cristo vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhe obedecem, esse é o que me ama. Que tem os meus mandamentos e lhe obedecem. Temos obedecido e amado a Deus ao ponto de realmente dizer como Paulo: eu esmirro o meu próprio corpo para que eu não ceda à vontade da carne, mas eu viva pelo Espírito. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quando o templo está limpo, quando o ofertante está realmente com o propósito de adorar, orar e buscar a Deus, o sobrenatural de Deus acontece. Porque é interessante a gente ver que Deus fazendo isso, Jesus Cristo fazendo isso no templo. A gente vê em seguida em Mateus 21:14, que os cegos e o manco aproximaram dele no templo e ele os curou. Muitas vezes nós não somos cegos fisicamente, mas espiritualmente somos. Porque temos deixado de observar as Sagradas Escrituras, de colocar em prática. Muitas vezes não somos aleijados fisicamente, mas somos aleijados naquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, como o propósito de servir o reino de Deus, de estar fazendo parte desse corpo, dessa comunhão. E o corpo, ele se move, ele se mexe, é uma energia. Mas tem muitos que estão atrofiados na religiosidade e não têm movido pelo Espírito e pelo poder, porque a palavra de Deus é poder, e para isso devemos viver no Espírito. Uma vida no Espírito é viver como uma criança, de total dependência do Pai, com sinceridade e coração quebrantado, dispostos a declarar: Hosana ao Filho de Davi, assim como lemos em Mateus 21:16, as crianças estavam declarando: Hosana ao Filho de Davi. Por isso Jesus Cristo vai citar o que o salmista disse, que das crianças suscitaria o louvor, porque nós temos que ser que nem elas, no sentido de ter a dependência total do Pai, viver na comunhão com o Pai. A gente vê Ezequiel, se eu não me engano 47, quando o anjo está levando ele sobre esse rio, e o rio está nos seus pés, depois nos seus tornozelos, e a cada instante ele começa a mergulhar e aprofundar mais, até não dar mais pé. E aí é nessa profundidade que nós devemos viver, na total dependência do Espírito Santo de Deus. Devemos ser confrontados com essas palavras, amados, pelo Evangelho, que nos mostra um caminho de vida eterna. Nós temos investido muitos recursos nessa terra, mas temos esquecido de investir na eternidade, que é para onde eu e você iremos, se assim permanecermos firmes até o final. E assim como o Apocalipse vai dizer: dar-te-ei a coroa da vida ao que vencer. Tem vencedores aqui nessa noite? Amém? Porém, para que possamos vencer, devemos estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E para que possamos ser cheios do Espírito Santo, devemos ser um adorador que entrega a Deus o nosso melhor. Não de qualquer maneira. Que devemos entender o papel do cristão na igreja. Que devemos entender que esta igreja Batista Ebenezer, ela tem os seus cultos, e esta igreja que faz parte desta igreja tem que saber que o culto começa às 19 horas e não 19h10 nem 19h20. Os sacrifícios não estavam sendo mais aceitos porque estavam sendo feitos de qualquer maneira. Vir à igreja de qualquer maneira, ou vir aos domingos, não significa que você está sendo um cristão verdadeiro. Porque se o salmista vai dizer que vale mais um dia estar em tua casa do que 1000 em outros lugares,
o meu desejo é: Pai, eu quero estar com a minha igreja, adorando e engrandecendo o Teu santo nome. Domingo às 19 horas. Domingo às 9 horas da manhã. Na quinta-feira às 20 horas. E eu quero continuar no decorrer da semana, estando em Tua presença. Esse é o verdadeiro adorador que o Pai espera. Esse é o sacrifício que Paulo vai dizer: entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. É esse o meu papel, amados. É esse o teu papel. O teólogo inglês, o N.T. Wright, vai dizer que onde os apóstolos chegavam e pregavam, o carpinteiro que foi crucificado pregava um evangelho que era loucura. E ele vai dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo e viviam milagres sobrenaturais. O povo judeu não acreditava naquele Messias que foi filho de um carpinteiro que foi crucificado. Os gregos esperavam algo maior. Mas o que eu vejo é que a promessa que Joel fez em 2:28, o profeta, e o que eu vejo que o próprio Jesus Cristo vai dizer em João 16:17 aos discípulos e a nós, que Ele derramaria do Teu Espírito Santo, o Espírito Santo que vai descer em Atos 2, que capacitaria a mim, a você, a nos empoderar de Deus para que possamos vencer as lutas, as aflições, porque não fazemos isso com as nossas próprias forças, mas pelo poder de Deus que opera em nós, amém? Precisamos reavaliar, meus amados irmãos, que tipo de cristãos somos, que ofertantes somos e que evangelho estamos vivendo e pregando. Vamos arrumar o templo que somos, habitação do Espírito de Deus, nos empoderar de Deus para ser luz e sal do mundo, testemunhando do seu poder de Deus. Porque a gente muitas vezes vive uma parte daquilo que é o poder de Deus. Confiar em Deus, amados, é em todos os instantes, em todo momento. Eu creio no Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que livra de espíritos imundos, do maligno, do demônio, um Deus que salva, um Deus que Hebreus vai dizer que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Apocalipse vai dizer que Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim. Muitas vezes estamos vivendo um Deus do passado, um Jesus Cristo histórico, ou um Jesus Cristo que virá, mas não um Jesus Cristo presente, que habita entre nós através do seu Espírito Santo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, conforme Efésios 3:20. Que Deus queremos adorar nessa noite, que Deus saímos de nossa casa para prestar culto, que ofertas estamos entregando neste local, nesta noite, que tipo de relacionamento queremos ter com esse Deus. Charles Spurgeon vai dizer: quanto mais do céu existe em nossa vida, menos da terra cobiçamos. Não importa o sistema, não importa o que está aí fora, o que eu quero é estar em intimidade com Deus. Eu quero entregar o meu melhor, a minha vida, Jesus, a Ti, para que Teu Espírito Santo me conduza, para que eu possa viver o fruto do Teu Espírito, bondade, mansidão, alegria, para que eu possa experimentar o Teu poder e ver o sobrenatural de Deus, porque assim como lemos em Mateus, Jesus Cristo curou, libertou, Mateus 21:16, nós vamos ver que também os apóstolos também estavam no poder do Espírito, curando, libertando, no poder de Deus. A igreja está viva, ela não parou.
Nós vamos ver que no decorrer da história, mesmo com a igreja se perdendo, vendo a igreja criar sistemas, a venda de indulgências e tudo, Deus coloca homens para relembrar o povo, como por exemplo, me ajuda aí, seminarista e pastor Bruno, 1500 com a reforma protestante, Calvino entre outros, Deus mostrando ao seu povo como se relacionar com Ele. É mais um derramar de Deus no decorrer da história. Na época da reforma, nós vamos ver isso, amados. Mas parece que a igreja, o povo se esquece dos feitos de Deus e como devemos viver diante desse Deus. Amados, precisamos despertar e ver esse avivamento dentro de nós. Existe uma canção que diz: a começar em mim. A começar em mim. Não fique olhando para o irmão do seu lado, não fique olhando para o pastor, porque ele é humano como nós. Mas devemos fazer conforme as Escrituras nos ensina. E eu quero terminar conforme diz Efésios 5. Se puder projetar, Efésios 5. Capítulo 5, do versículo 15, vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Constantemente. Sabe, amados, quando vamos no estádio nós vibramos, nós gostamos de ver uma partida de futebol e torcemos pelo time a qual gostamos. Quando vamos assistir uma determinada apresentação, nós celebramos. Mas quando estamos na presença de Deus, eu não sei o que acontece. Parece que a vibração some, porque nós estamos falando de um Deus vivo, poderoso, aquele que morreu na cruz para salvar a mim e a ti, a qual merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E cadê os crentes para dar glória a Deus e aleluia por isso? A Ti seja a honra, Senhor, toda a glória. Muitas vezes estamos aqui ministrando louvor, cantamos canções lindas, poderoso esse nome é. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, mas apenas expressamos da boca para fora, porque não é de verdade. Porque devemos celebrar um Cristo que venceu por mim e por você, amados. Nós celebramos por muitas coisas aí fora, mas esquecemos de levantar a bandeira do Evangelho. Da maneira que Deus, o Criador, que constituiu todas as coisas que há no céu e na terra e debaixo da terra, nos ensina a viver. Esse é um Evangelho que realmente confronta. Não é algo para ser polido ou dosado pela religião do momento ou pela maneira do momento que estamos vivenciando. Não. Devemos nos quebrantar dia após dia. Se eu e você somos templo de Deus, habitação do Espírito Santo, devemos buscar a presença do Senhor e tirar de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas como eu disse, isso a gente não faz pelas nossas próprias forças. Isso é intimidade com Deus, sabe? Mateus 7, vai lá no seu quarto e você ora, e o Pai que vê você em secreto. Isso é relacionamento. Isso é uma vida de buscar a presença de Deus, de ler as Escrituras todos os dias, de estar na presença do Senhor todos os dias, como eu disse.
E quando a gente fala em estar diante de Deus, da presença de Deus, não falo de estar especificamente no templo da rua Ebenezer. Não, é na sua vida diária. É como você conduz a sua vida cristã diante do sistema aí fora. O que você defende? O que as Escrituras ensinam? Ou o que o povo aí fora diz? Porque o mesmo povo que o pastor pregou semana passada, que estava gritando Hosana, 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 é o mesmo povo que vai gritar crucifica-o. O que vamos fazer diante disso, amados? A não ser pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque o Evangelho, ele é arrependimento. A gente vai ver os apóstolos pregando tanto para judeus e gentios. E na primeira pregação de Pedro, os judeus perguntaram: irmãos, o que faremos nós? Era um povo religioso. Iam todos os domingos na igreja. Ia, 19 horas começava o culto, 19h10 eles estavam lá. Sim, levavam suas ofertas, levavam. Mas não tinha um arrependimento genuíno. Irmãos, o que faremos nós? Arrependam-se. João 3, é necessário nascer de novo. Nicodemos: como posso eu, sendo velho, nascer de novo no ventre da minha mãe? Não é nascer de novo, é nascer do Espírito Santo que nos conduz a viver essa vida de santificação até quando as trombetas soarem. E para que a gente possa ouvir a trombeta soar, nós temos que estar em intimidade com Deus, uma vida no Espírito, amém? Convido a equipe de louvor para subir aqui. Amados, que esta palavra, que não seja eu, mas o Espírito Santo a tocar em seu coração nessa noite, para que possamos entender o propósito que Deus tem na vida de cada um. Ele chamou a cada um de nós para um propósito. Que possamos deixar uma vida de religiosidade, uma vida de, sabe, aqueles comentários, sempre foi assim, mas começa a olhar o que Deus nos ensina, o que Cristo quer de nós, o que Cristo pede para que eu e você façamos enquanto estamos aqui nesta terra. Ele tem convocado a mim e a você a ser luz a este mundo, a serem crentes fervorosos, como muitos antigos diziam, e é verdade. Muitos irmãos mais antigos assim sabem o que era fazer parte de um momento de oração, de um encontro nos lares, onde sentíamos a presença de Deus, onde o povo estava unido, clamando ao Senhor. Mas há um esfriamento que tomou não somente, não estou falando de Ebenezer, mas as igrejas. Um culto individualista, um culto que se tornou mecânico, um culto virtual, um culto que... E quando eu falo virtual, amados, eu entendo que alguns têm não podem estar presentes na igreja por algum problema, algum motivo, mas tem muitos que até falta a palavra para dizer. É necessário nascer de novo. É necessário sermos guiados pelo Espírito de Deus. É necessário enchermos do Espírito de Deus. É necessário buscar ao Senhor. É necessário uma vida de devoção ao Senhor. E declarar como Josué declarou: decida hoje a quem vocês vão servir. Decida hoje. Vamos servir a um Deus Todo-Poderoso, entregando o nosso melhor, desfrutando da tua bondade, da tua alegria, porque o Espírito Santo libera isso em nós. Decida hoje a quem sirvais, ao Deus
Todo-Poderoso. E assim você pode declarar também, como Josué declarou: porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Se coloque de pé e cante essa canção conosco. Que você possa declarar de todo o coração essa canção. Essa casa aqui, Senhor, esse templo aqui é teu, ó Pai, e queremos te servir de todo o coração. Entra tudo aqui é teu, a casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos envolva com teu fogo, vem e toma o teu lugar. Vem, Senhor. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama do teu Espírito, Deus, em cada coração, Deus. o teu reino. E que o teu reino venha, Deus. Um reino de paz, de justiça e de alegria, Senhor. E assim cantaremos a Deus. Salva-nos, ó Deus. Declare nessa noite, Hosana. Sim, Ele virá. E o teu Espírito está entre nós. Hosana. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nós envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos, para sempre, ó Deus, entregamos a ti, ó Deus, o nosso melhor. Nós invocamos, acende Espírito Santo, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana. Declare. Sim, Ele vem. O noivo vem. O noivo vem. Hosana. Hosana. O noivo vem. O noivo vem. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, Senhor, acende-nos o teu reino. Nós tudo entregamos
vez e mais forte. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana a ti, Senhor. A ti, Senhor. Que possamos viver nessa atmosfera de adoração do nosso Deus. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, nos confronta, a Tua palavra nos ensina, mas nos ajuda, Senhor, a viver em obediência, Senhor, a Ti, a viver, Senhor, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que não sejamos religiosos, ó Deus, mas que possamos entregar e ofertar a Ti um coração quebrantado, um coração realmente, ó Deus, que vai ao Teu encontro, ó Pai, para que possamos, Senhor, gozar do Teu Espírito, do Teu reino, ó Pai, da Tua paz, da Tua alegria. Senhor, estamos nesse mundo e não é fácil viver aqui, Tu sabes, mas obrigado porque o Senhor deixasse a nós o Teu Espírito, que nos guia, que nos fortalece, que geme com nós em nossas petições, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Deus. Porque muitas vezes não sabemos como orar, nem como pedir, mas o Teu Espírito Santo que habita em nós, Ele sabe, ó Deus, Tu sabes, ó Deus. Mas, ó Deus, queremos ser um templo limpo, ó Pai. Tira de nós tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, ó Pai. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas em consagração, em santificação, ó Pai, em nome de Jesus, pois o Senhor nos chamou para sermos santos, sacerdotes, ó Deus, para que possamos nos entregar a Ti o sacrifício, como um sacrifício vivo, ó Deus, agradável a Ti, ó Pai. Mas não de qualquer maneira, Senhor, não, mas obedientes a Ti, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos, ó Deus, que aqui estão. Ó, quantas lutas, ó Deus, quantas provações, como é difícil, ó Deus, como é difícil, ó Pai. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda lá na nossa casa, Senhor, nos ajuda lá no nosso trabalho, Senhor, nos ajuda no meio dos nossos amigos, nos nossos relacionamentos, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, para que possamos manter, Senhor, fiel a Ti, Senhor, viver na total dependência do Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ser como as crianças, ó Deus, que delas saiam perfeito louvor, ó Deus. Receba, Senhor. Não são os nossos gestos, ó Deus, não são as nossas maneiras que mostram que somos verdadeiros adoradores, mas um coração totalmente, Senhor, entregue a Ti, uma vida que reflete a Ti, Senhor, uma vida que não seja apenas nos finais de semana uma aparência, mas uma vida que constantemente testifica a Tua grandeza e a Tua glória. Sim, Jesus, é isso que eu peço, Senhor, sobre a Tua igreja. E assim eu despeço, Senhor, na graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda esta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Vão em paz, meus amados irmãos. Nós faremos mais uma canção, mas você pode se despedir do irmão que está ao seu lado, desejar para ele uma boa semana, uma semana cheia do Espírito Santo de Deus. Amém?
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser.